Oi, gente. Pois é, o Felipe Neto vai receber a medalha de mérito legislativo da Câmara dos Deputados e essa medalha ela é referente ao enfrentamento que ele fez sobre a questão da comunidade LGBTQ na Bienal do Rio. Ou seja, ele se posicionou, nós vimos isso. Eu aqui também me posicionei, mas eu sou um youtuber iniciante, né? E ele se posicionou fortemente, distribuiu livros, a gente sabe de tudo isso. E em reconhecimento à atitude dele pela liberdade de expressão e tudo mais, ele vai receber essa honraria. E a gente no vídeo de hoje vai discutir e refletir sobre o que é que isso significa. Eu vou trazer a reportagem que traz essas informações. Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho a sessão de diálogos, que hoje eu vou ter a honra de novo de estar falando com o professor Eduardo Fagnani, se é que é assim que pronuncia o nome dele, eu sempre me atrapalho. E também tenho filosofia popular normalmente às sextas-feiras, e hoje eu vou tentar fazer um filosofia popular sobre o seriado The Boys, do Amazon Prime, que é bem interessante, que é sobre super-heróis e tal, mas de uma forma bem inovadora, enfim. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no like, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Nós ultrapassamos 50 mil inscritos aqui no canal. Eu estarei, né, nesse final de semana, em algum momento, fazendo uma live para comemorar os 50 mil inscritos. E no mês de novembro nós vamos começar a fazer lives com mais regularidade. Então já fica um aviso aí para o pessoal que gosta do canal. Bem, a Câmara dos Deputados indicou o influenciador digital, o empresário e escritor Felipe Neto para receber a Medalha de Mérito Legislativo da Casa, a mais importante e mais alta condecoração da esfera, que ele protagonizou uma ação inédita ao agraciar um influenciador que faz oposição ao governo com a comenda, né? Essa é a reportagem da Veja, tá ok? A ação de coragem e posição de liderança num cenário conturbado e marcado por tentativa de calar a diversidade com base em censura deve ser reconhecida e aplaudida. Seu imediato senso de justiça lhe fez agir em prol da democracia. Colocou-se na mira de preconceituosos e irracionais, ditos nacionalistas e defensores do bom costume, que só sabem espalhar o medo e o ódio. Entretanto, não o fez parar a luta pelo bem maior, a garantia de dias melhores e mais justos a todos, afirmou o ofício encaminhado e assinado pelo deputado federal e segundo secretário da Câmara dos Deputados, o Mário Heringer. Eu fui pesquisar sobre o Mário Heringer e, assim, fora esse episódio aí, esse discurso que eu concordo, ele tem atitudes que eu não concordo. Ele votou a favor da PEC do teto de gastos, ele votou a favor do impeachment da Dilma, por uma coisa que a gente sabe que não era crime de responsabilidade. Então, assim, ele é um deputado do PDT que tem posições que eu tenho divergências significativas. Vamos tratar dessa forma. Embora tenha pessoas do PDT que eu tenho bastante concordância. Oscila, depende. Assim como do PT e do PSOL, né? A gente não pode tratar esses partidos como monolitos, como uma coisa única, né? A cerimônia será realizada no dia 20 de novembro, né? E aí o Felipe Neto realizou uma fala, né? Estou passando por tantos ataques nesse momento, tanta violência e agressões virtuais, que ser agraciado com a medalha mais importante do Poder Legislativo é uma honra e uma alegria indescritíveis. Isso me ajuda a reunir mais forças e a ter cada vez mais certeza de que estou no caminho certo, no caminho da luta pelo amor, pela união e pela diversidade e liberdade de expressão. Além disso, essa medalha é muito simbólica e emblemática, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam e afirmam, não é a política que está contra mim. São justamente alguns grupos reacionários e extremistas que não representam a classe política do país em sua totalidade, que vêm me ameaçando e me atacando com mentiras descabidas no intuito de destruir a minha imagem. Só posso dizer que estou muito feliz e honrado com essa indicação, e isso só foi possível, sem dúvida alguma, graças ao apoio incondicional da maioria das pessoas de diversos âmbitos de atuação que estiveram ao meu lado e se uniram nessa luta comigo. Muito obrigado, disse Felipe Neto. Bem, olha só, gente. Esse tipo de episódio ele é significativo porque, primeiro, se trata de um influenciador digital, um youtuber, uma pessoa que está na mesma plataforma que a gente. Eu concordo em tudo com o Felipe Neto, claro que não. Eu tenho críticas a posicionamentos antigos dele, claro. Mas o Felipe Neto, nesse caso, e já há algum tempo,
vem tendo alguns posicionamentos e algumas posturas que são elogiáveis, que são boas. E não é porque a gente tem algumas divergências ou a gente tem alguns problemas com algumas atitudes passadas dele que a gente vai ignorar as atitudes corretas e o posicionamento positivo que ele teve nesse e em outros episódios. E ele vem sendo uma pessoa que está sendo bem contrária e bem crítica ao bolsonarismo com ampla razão. Não é? É claro que em certas lutas talvez o Felipe Neto não vai estar tão intenso e tão, digamos assim, em concordância com uma pessoa como eu, que defendo firmemente o fortalecimento da classe trabalhadora, a democratização dos espaços de trabalho. Eu não sei se ele vai estar comigo nessas lutas, mas ele vai estar comigo na defesa da liberdade de expressão, ele vai estar comigo na defesa da comunidade LGBTQ, ele vai estar comigo em uma série de pautas importantes. Provavelmente ele vai estar com a gente nas causas ambientais, que recentemente tivemos manifestações nesse sentido muito importantes. E eu acho que quando o Bolsonaro for lá para a ONU, nós vamos ter manifestações críticas ao presidente, justamente por causa do posicionamento dele nesses temas, né? Então a gente tem muita coisa em comum e muita coisa que a gente pode dialogar e somar. E a gente tem que aprender essa estratégia de saber pesar o geral, saber que na diversidade da democracia a gente não vai concordar em tudo com muitas pessoas, mas que a gente tem que saber diferenciar caso a caso. Por exemplo, para mim, tem várias pessoas do PSB e do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência que não são aliados nas questões trabalhistas, não são aliados nas questões de classe trabalhadora. Nessas questões, e provavelmente em questões tributárias, eles não são aliados. Se por acaso alguns deles votarem ou defenderem uma reforma tributária mais justa e tal, na reforma tributária vai dizer, beleza, pelo menos aqui vocês estão um pouquinho melhores. Mas não abro mão da minha crítica antiga em relação àquelas outras questões. A gente tem que desenvolver essa habilidade de saber separar e saber unificar nas questões que a unidade é possível. Porque nós estamos enfrentando, por um lado, uma agenda neofascista, autoritária, contra a questão ambiental, e por um outro lado, associada a ela, uma agenda contra os pobres, uma agenda que favorece os especuladores financeiros, que favorece os grandes bancos. Então, nós enfrentamos a agenda de grandes corporações empresariais em vários casos. E a gente não pode abrir mão de aliados quando a gente tem, pelo menos em alguma questão. Por exemplo, se o Felipe Neto e outros vão ser aliados nossos na questão ambiental, ótimo, vamos abraçar. Não porque a gente discorda dele de outras coisas, que ele vai dizer, ah, não, mas no passado você falou aquele negócio que eu não gostei e agora eu vou ficar malhando você, não quero que você ande com a gente nesse quesito. Não, a gente vai dizer, olha que bom que você está com a gente nesse quesito e vamos apresentar a nossa pauta democraticamente. As nossas outras pautas talvez hajam divergências. É assim que se constrói uma democracia progressiva. Todas essas questões são importantes. E a gente não pode, enfim, abrir mão delas. Né? Mas saber inteligentemente lutar por essas estratégias e saber construir um caminho melhor, tanto para a comunidade LGBTQ, quanto na questão ambiental. Enfim, nós temos que ter essa sabedoria, eu diria. Sem nunca abrir mão, é bom deixar claro, das questões de classe, sem nunca abrir mão. Não é uma questão de abrir mão, é uma questão de não trabalhar de forma sectária dentro da estratégia política. E eu acho que isso é muito importante e é uma lição que eu acho que eu estou cada vez mais aprendendo e desenvolvendo, não é? Para até a gente trabalhar o convencimento. Eu acho que muitas dessas pessoas que talvez tenham divergências pontuais, se eu explicar para elas, por exemplo, o nosso sistema tributário e a injustiça que é você pesar no consumo e não pesar nos dividendos, ter o nível de renúncia fiscal que nós temos, eu acho que muitas dessas pessoas que aparentemente não estão com a gente nessas questões, a gente pode convencer. Eu acho que todas não, obviamente que não. Até porque alguns políticos
são influenciados pelos seus financiadores de campanha e todas essas coisas. Então tem gente que a gente talvez nunca consiga, mas tem muita gente que a gente talvez consiga. E a gente tem que ter a estratégia de agregar, de tentar o convencimento, de não atacar aliados em potencial. E se chegar no momento crítico de uma votação e perceber que a pessoa realmente não está com a gente, realmente critica alguma coisa, aí a gente vai criticar pelaquela atitude. Isso não vai apagar a atitude positiva do passado. Não vai dizer que aquela outra atitude não valeu de nada porque agora você se posicionou. Não, a gente vai se separar, vai dizer aquela atitude foi boa, por isso, isso e isso, e essa atitude agora, se a gente não concordar, se a gente achar que está apoiando interesses de grandes corporações empresariais, dos super ricos, em detrimento da população, nós vamos criticar se ela acontecer. A gente tem que desenvolver isso, e eu até queria falar com vocês, agora que já estou no fim do vídeo, dizer que eu estou usando uma estratégia aqui no YouTube, já comentei sobre isso, de usar títulos sensacionalistas, às vezes títulos bombásticos, mas tentar no conteúdo ser ponderado, e ter densidade, trazer evidências, trazer argumentos, trazer teoria. Essa estratégia é completamente intencional. Por quê? Porque eu estou objetivando com o título atrair mais views e com essa estratégia manter as pessoas pela qualidade do vídeo, pela qualidade de falar das evidências, de trazer referenciais teóricos e tudo mais. Enfim, acho que eu espero que vocês tenham essa clareza que isso daí é estratégico da minha parte. Eu faço de caso pensado, né? Eu preferia não precisar fazer títulos sensacionalistas e títulos bombásticos, mas eu aprendi que é necessário fazer isso na plataforma do YouTube. Assim como eu aprendi que na política, isso desde a época de estudante de história e tal, na política a gente precisa aprender a agregar as forças nas questões que a gente valoriza, mesmo com aquelas pessoas que a gente tem algumas divergências. E quando for uma outra situação, da situação da divergência, a divergência vai ficar clara e evidente. Enfim, essa é uma questão estratégica fundamental para a gente pensar essa luta difícil contra o neofascismo, essa luta difícil contra a agenda ultraliberal. E eu queria deixar isso mais claro nesse vídeo, né? A gente pensar estrategicamente. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. E se lembre sempre de que nossas outras redes sociais estão no comentário fixado, assim como o nosso Apoia-se, se você quiser virar apoiador. E queria deixar claro, se no vídeo anterior não ficou, que nenhum vídeo ficará para sempre exclusivo de apoiadores. Mas que aquele vídeo em especial ficou privado por causa de tudo que aconteceu, né? Mas os apoiadores às vezes recebem alguns vídeos de forma antecipada. Todos os meus vídeos ficarão disponíveis para todas as pessoas que acessam o canal. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. A gente se vê no próximo vídeo e na live dos 50 mil, que eu acho que vou tentar fazer no sábado de noite. Tá certo então? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.